Bora, pessoal, questãozinha número 3 aqui. Para quem ainda está com um pouco de dificuldade, presta atenção na pergunta. O exercício está falando assim, determine as forças de reações atuante na viga. Não pediu para calcular momento mais em relação a um ponto, como a gente estava fazendo na aula anterior. Agora são as forças de reações. O que vocês precisam lembrar? É o seguinte, eu já dei uma aula, expliquei para vocês, e tem vídeo aula aí que eu vou deixar na descrição do link para quem não sabe o que significa esses apoios. É o seguinte, eu tenho algumas simbologias, que, por exemplo, quando eu tenho uma simbologia desse tipo aqui, ela pode aparecer assim, ela pode aparecer assim com uma bolinha embaixo para você, ou ela pode aparecer só com uma bolinha, tem vários jeitos dela aparecer, ou assim. Isso aqui são chamados apoios de primeiro gênero, apoios de primeiro gênero. E toda vez que você vê um apoio do primeiro gênero, ele só vai sustentar o que você está colocando como forma de sustentação na vertical. Então o que eu faço? Eu venho aqui e sempre coloco uma seta na vertical. Então se aqui tiver um ponto B, eu escrevo BY. Se aqui tiver um ponto C, eu coloco CY e assim por diante. O que impede esse apoio de primeiro gênero? Impede que o meu objeto caia, por isso que eu tenho algo reagindo, por isso que é chamado de força de reação. Mas não impede que o meu objeto se movimente aqui, não impede que o meu objeto rotacione, por isso que ele só reage na vertical, por isso que é chamado força de reação. Pode acontecer também de vocês terem uma simbologia desse tipo aqui, ela vem assim, com um risquinho aqui embaixo. Ou ela a mais utilizada é essa, né? Isso daqui são chamados apoios de segundo gênero porque são os parafusos, tá? É o mais conhecido como parafuso, tá? Apoio de segundo gênero. Então, quando você tem um apoio de segundo gênero, você impede o movimento do meu objeto tanto na vertical quanto na horizontal. Por exemplo, se você parafusa alguma coisa na parede, ele não deixa o objeto cair. Então, se eu pôr ponto A aqui, eu tenho a Y, e ele não deixa eu movimentar o meu objeto na horizontal. Então, por isso que eu tenho aqui um AX. E não se preocupem com a posição que vocês colocam essa seta AX, tá? O resultado do exercício vai dizer se você acertou ou não, tá? Por exemplo, se você colocar a seta para o lado esquerdo e o seu AX lá embaixo nas continhas der positivo, significa que você acertou. Agora, vamos supor que o AX deu negativo. Significa que na hora de colocar essa seta, ela não estaria para esse sentido. O sentido dela é o contrário, é para cá. Tá bom? Então, pessoal, isso aí, Explicado isso, eu vou apagar essa parte aqui da nossa lousa virtual, tá? Apaguei tudo. E vou explicar para vocês agora como que a gente calcula essas forças de reações. Então, você vai olhar primeiro aqui, vai ver que isso daqui se trata de um apoio de segundo gênero, tá? Essa simbologia é um segundo gênero. Se é segundo gênero, ela impede o movimento aqui, na vertical, vou chamar de AY, e impede o meu movimento aqui na horizontal, vou chamar de AX. AX, tá bom? Agora vamos dar uma olhada aqui na outra. O outro ponto de apoio que eu tenho é esse ponto B. E aí, como o ponto B é um apoio de primeiro gênero, eu vou chamá-lo de BY. Ele não impede o meu movimento na horizontal, Ele só impede na vertical. Por isso que eu não coloco seta na horizontal. Pronto. Primeira coisa, então, primeiro passo do nosso passo a passo aqui, é anotar as forças de reações. Forças de reações, observando o tipo do apoio. Observando o tipo de apoio. Agora, o segundo passo é você verificar se você tem força inclinada ou não. Então, toda força inclinada, eu preciso decompor ela, tá? Então, é o que a gente vai fazer agora. Inclinada, eu preciso decompor. Aí, pessoal, na videoaula número 1, eu expliquei mais detalhado como que decompõe. Se você não entendeu, volta lá para a gente não perder muito tempo aqui, tá bom? Então, vou decompor a força de 700, essa aqui primeiro. Essa aqui.
Para eu decompor essa força de 700, eu tenho que lembrar o seguinte: como a minha seta está aqui para baixo e para o lado esquerdo, eu vou colocar uma para baixo, e vou colocar uma para o lado esquerdo. Isso é decompor, certo? E aí eu expliquei na videoaula 1 para vocês que você precisa procurar o ângulo. O ângulo que eu tenho é o ângulo de 30 graus. O lado que o ângulo encosta, eu uso cosseno. Então aqui no caso, essa minha força, ela vai ficar... Eu vou chamar esse aqui, vou chamar esse ponto aqui de... Deixa eu ver, ó. Eu tenho um ponto aqui A, B. Esse aqui eu vou chamar de C. Esse aqui não tem nada, vou chamar esse aqui de D de dado, tá? Então isso aqui vai ser a nossa força DY, tá? Ela sempre fica a medida da hipotenusa, que é 700, que é a força inclinada, como o ângulo de 30 encostou nesse lado, cosseno de 30, certo? Sempre onde o ângulo encosta, eu uso cosseno. E o outro, eu uso seno. Então, 700 vezes seno de 30. Então, aqui, ó, eu vou ter uma coisa assim agora. Deixa eu só tirar isso daqui para não te atrapalhar aí, ó. Tá? Isso aqui. Pronto. Agora vamos calcular quanto que vale cada um. Meu DY, eu vou lá na calculadora e faço 700 vezes cosseno de 30. Ó, 700 vezes cosseno de 30. Dá 606,2, tá? Vamos colocar aqui. 606,2. Agora, 700 vezes seno de 30 vai dar 350. Só você colocar aí na calculadora, você vai ver que dá esse resultado. Pronto, ó, achamos aqui o DY, achamos o DX. Eu não preciso mais da força de 700. Agora eu tenho outra força também para decompor. Então vamos lá, vamos brincar com essa outra aqui. Olha ela aqui, ó, é a de 450. Como ela tá para baixo, viu? E ela tá para o lado direito, eu vou colocar uma força deitada para o lado direito, essa aqui, e uma força para baixo também aqui, certo? Isso é decompor vetores. Mesmo processo. Procuro o ângulo de 60 graus encosta na deitada. Então aqui eu tenho CY igual a medida da força inclinada vezes o cosseno de 60 graus. E a que está em pé é o que eu vou chamar de CY. Na verdade, aqui é deitada CX. E essa aqui CY. Então vai ficar 450 vezes o seno de 60. Pessoal, se na deitada eu usei cosseno, a outra tem que ser o seno, tá bom? Então você vai lá e faz, ó. Pega aqui na calculadora, ó, 450 vezes o seno de 60. 60 graus agora. 389,7. Ó, 389,7. Marca a CY aqui. Agora, a CX, vamos calcular ela. Se você for lá, mesma coisa, 450 vezes agora cosseno de 60, vai dar metade, 225. Ó, 225 newtons. Pronto. Decompomos todas as forças, certo? Tá aí. Agora a gente vai calcular como que tá esse meu processo todo, só para vocês entenderem. Eu tenho aqui, ó, eu vou redesenhar aqui embaixo para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Ele tá assim, ó. Eu tenho o meu apoio aqui de segundo gênero, com a Y para cá e a X para cá. E a X para cá. Eu tenho uma força e eu tenho um apoio aqui de primeiro gênero com BY para cá. Agora, ó, fazendo o desenho certinho para vocês. A 2 metros da viga, eu tenho uma força de 389,7 e uma outra força para cá de 225, tá? A 2 metros da viga. 2 metros. O que mais que eu tenho de força? A 4 metros, a mais 4 metros aqui, ó, eu tenho uma força aqui de 300 newtons.
E por fim, aqui ó, a mais 3 metros da viga, vai olhando com a viga lá em cima. Eu tenho duas forças atuando. Uma força na horizontal que está nesse sentido de 350 newtons e uma força que vem aqui em pé ó, de 606,2. Pronto. Eu tenho todas as setas, agora eu tenho que fazer um momento em relação, deixa eu escrever aqui para você não esquecer. Terceiro passo. Com todas as forças prontas, ó. Com todas as forças prontas, escolha o ponto de segundo gênero e calcule o momento em relação a esse ponto, ó. E calcule o momento em relação a esse ponto. E como que eu faço isso, pessoal? Eu tenho que aplicar aquela formulazinha que diz que o somatório de todas as forças precisa ser igual a zero. Isso foi o que eu expliquei em sala. Se eu quero que isso aqui esteja em repouso, todas as forças agora tem que ter zero. Então, você vai olhar uma por uma aqui comigo, ó. Vamos lá. Vamos pegar aqui a primeira força, a de 606. Eu vou lá e faço. Depois eu olho o sinal, tá bom? Vamos somar todas. 606,2. Qual que é o meu ponto de segundo gênero? Esse daqui, ó. Então, eu vou fazer momento em relação a esse ponto, que eu estou chamando de ponto A. Qual a distância dessa força de 602 até o ponto A? Ó, essa força até o ponto A. Se você carregar isso daqui, ó, tá vendo? Tá dando uma distância de 3, mais 4 são 7, 7 com 2 é 9. Então tá dando uma distância de 9. Então você vem aqui e coloca vezes 9. Vezes 9. Fez da primeira. Qual a segunda seta que eu tenho? Se você olhar aqui agora, ó, a segunda que eu tenho que eu vou trabalhar com você é essa de 300. Então vamos lá. Vamos pegar essa de 300. Vou de novo. Depois a gente olha sinal. 300 vezes. Qual a distância de 300 até o ponto de segundo gênero? Ó, você vai andar um pedacinho que vale 4 mais um que vale 2. É 6. Então você andou 6. Vamos para a próxima. Vamos pegar a próxima aqui, ó. A próxima seta. Qual a próxima seta que eu tenho? A BY. Beleza. Como que eu faço isso? Se eu pegar a BY e for chegar até o meu ponto de segundo gênero, ó, eu vou andar e vou andar mais 6 metros aqui. Certo? Depois da BY, a última que eu tenho aqui, ó, essa aqui é a de 387,7. A distância dela até aqui são de 2 metros. Então, 389,7 vezes 2. Tudo isso tem que ser igual a zero. Agora, pessoal, para um minutinho, presta atenção aqui na aula, que é importante essa parte que eu vou falar para vocês aqui. Quem tem dificuldade deve estar se perguntando aí em casa, por que que eu não usei essas duas forças aqui, ó? A de 350 e a força de 225 para calcular o momento. Porque, pessoal, é bobeira. Porque se você passar aqui para mim a linha imaginária em cima da de 350 e da de 225, a distância dela até o ponto A dá zero. E aí você vai fazer força vezes zero, vai dar zero. Então é bobeira eu mexer com isso. É bobeira eu usar ela, tá bom? Exclui. Agora vamos ver o sinal. Vamos pensar aqui comigo no sinal. Aqui, ó. O sinal da força de 606, da força de 300 e dessa força aqui, ó, de 387 é tudo negativo. Vocês viram, ó? Se eu pegar da ponta da seta e carregar no ponto A, é menos. Da ponta da seta até o ponto A é menos. E daqui, menos. Por que menos? Porque todo esse movimento está sendo feito no sentido horário. E a gente adotou que toda vez que um giro é no sentido horário, eu coloco menos. E no sentido anti-horário, eu coloco mais. Então, aqui é menos, aqui é menos e aqui é menos. Agora, a BY, ó, se você olhar, é a única seta, ela está para cima. Essa força
ela está empurrando esse objeto para cá, para cima. Então, isso daqui é sentido anti-horário. Então, por isso que eu uso positivo. Agora, vocês vão vir na calculadora e vão calcular isso aqui, ó. Vai digitar isso daqui, menos isso daqui, menos isso daqui, tá? Então, a gente vem aqui. Vamos lá. Então, vai ficar menos 602, menos 606,2 vezes 9, menos 300 vezes 6, menos 389,7 vezes 2. Deu menos 8.035,2, mais BY vezes 6 igual a 0. Joga para lá, BY vezes 6 é igual a 8.035,2, o 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 8.035,2 dividido por 6. 1.339,2 newtons. Pronto. Cheguei nesse resultado aqui. Vamos colocar o nosso BY aqui, certo? Agora, pessoal, ó, eu acho que vocês entenderam. A gente descobriu qual a reação em BY, tá? Tá pronto. Agora, presta atenção aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Já descobrimos isso aqui embaixo. 1.339,2. Agora eu vou apagar esse passo a passo aqui, ó, só para eu ter espaço na lousa, para você conseguir calcular comigo agora quanto vale o AY e quanto vale o AX. Então eu vou pegar todo esse cálculo que eu fiz aqui com vocês, vou colocar na nossa lousa aqui, certo? E a gente vai vir calcular agora aqui, ó. Vou apagar aqui e aqui. Pronto. Agora, para você determinar o AY, então vamos calcular o AY. Vamos calcular o AY. Você vai olhar para as setas que tiverem em pé e deitada. Então pensa comigo, ó. Eu tenho aqui para baixo uma força de 389,7. Eu tenho para baixo uma força de 300 newton. Ó, essa aqui está para baixo, essa daqui está para baixo e essa aqui está para baixo. Essa de 606,2 newton está para baixo. Então, eu tenho total aqui para baixo, se eu somar tudo isso, ó, 389,7 mais 300 mais 606,2. 1.295,9. 387, 300 e 606, certo? Então, eu tenho para baixo um total de 1.295,9. Isso aqui está para baixo. Para ter equilíbrio, tudo que está para cima tem que ter tem que sustentar o mesmo tanto. Então, ó, eu tenho para cima, uma força de 1.339,2 newtons. Então, pessoal, ó, eu já tenho o suficiente para sustentar a minha viga. Então, esse meu AY que está aqui para cima, na verdade, ele não pode estar para cima, ele tem que estar para baixo, porque eu já tenho aqui, ó, 1.339, eu não preciso colocar mais nada para chegar aqui. Então, o que você precisa observar é que, na verdade, esse meu AY aqui, ó, trabalhando com lógica, ele tem que estar também para baixo. Agora, você vai entender, ó. Se eu pegar e colocar esse AY para baixo, ó, quanto que eu tenho que colocar aqui para juntar nos 1.295 e o meu resultado ser 1.339? Então, você vai 1.339,2 menos 1.295,9. Ó, 1.339,2 menos 1.295,9 dá 43,3. Tá? 43,3. Pronto. Então, essa reação aqui, 43,3 newtons. Professor, mas eu coloquei a seta para cima. Não tem problema. Você pode deixar sua seta para cima. Só que aí ela tem que ficar como menos 43,3. Tá aí, ó. Achou esse
e achou esse. Agora está faltando a gente calcular aqui só o AX, tá? Como que eu calculo o AX? Eu vou fazer ali no cantinho para vocês, ó. Você vai olhar todas as setas que estão deitadas. Vamos fazer um sentido, ó. Vamos adotar um sentido. Quando ela estiver para frente, eu ponho positivo. Quando ela estiver para trás, eu tento negativo. Vamos ver o que eu tenho. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho essa força aqui, de 225, que está para a direita. Ó, vou fazer ela aqui no canto. A X. Acompanhou aí na lousa, pessoal? Ó, eu tenho uma força para cá de 225. Eu tenho uma outra força aqui em sentido contrário de 350. E eu quero descobrir o AX. Eu coloquei ele nesse sentido. AX. Então vamos aqui, ó. Vem com a lógica aqui comigo, ó. Se eu tenho indo para cá, para a direita, 225 e para a esquerda 350, você concorda comigo que está acontecendo isso aqui, ó? Ó. Para a esquerda 350. Tá faltando eu colocar uma força para cá, para completar os 350, ó. Eu já tenho 225. Quanto que eu tenho que jogar aqui para dar 350? Então você vai lá e faz, ó, 350 menos 225, 125. Então tá faltando eu colocar aqui 125. Ah, então se eu colocar 125 para a direita, junta com 225, perfeito, vai ter uma para a esquerda de 350. Entenderam? Ó, então ficou aqui, pessoal, ó, para cá 350 e em sentido contrário 350 também. Tem algumas fórmulas que a gente pode fazer isso mais fácil, mas aí não trabalha a lógica com vocês, que é o meu principal aqui, tá bom? Então, essa minha seta de 125, ela tem que estar para o lado, ó, ela tem que estar para o lado direito e ela tem que ser 125. Se eu quero deixar ela para o lado esquerdo, então ela vale menos 125. Se eu não quero apagar e trocar a posição, eu deixo ela como menos 125, tá? Então eu já descobri, o meu AX deu isso, o meu AY deu menos 43,3 e o nosso BY deu 1.339,2.